Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. E hoje, pela primeira vez, eu trouxe aqui uma palavra pregada da boca do cooperador Alfredinho do Jardim Alvorada. Para quem não conhece, o famoso Alfredinho, Alfredo do Jardim Alvorada, ele é um profeta da Congregação Cristã no Brasil. A igreja dele lota bastante, as pessoas fazem carreatas, vem de longe para buscar a palavra da boca do Alfredinho do Jardim Alvorada. E agora nós vamos cruzar as palavras que foram pregadas da boca do Alfredinho do Alvorada com a Bíblia, para saber se aquilo que ele está pregando em cima do púlpito confere com aquilo que Jesus ensinou aqui na Bíblia. Bora lá? Juntos? Então eu separei para vocês alguns trechos da pregação do Alfredo do Jardim Alvorada. Aos 7 minutos e 45 segundos, ele disse assim: nosso salário é a coroa da vida eterna no reino. Se formos firmes, se formos fiéis até o fim. Se formos fiéis até o fim. Então eu vou colocar aqui o trecho para todos vocês, onde ele falou aí esse pequeno trecho, 7 minutos e 45 segundos. Vamos ouvir. A gente ganha dinheiro de dízimo. Dízimo não é dinheiro. Ninguém aqui tem salário. Nem servo, nem ninguém aqui tem salário. Nosso salário é a coroa da vida eterna no reino da glória. Se formos fiel até o fim. Se formos fiel até o fim. Então tá aqui o trecho. Se formos fiel até o fim. Se formos fiel até o fim. Só que a Bíblia define a vida eterna como um dom gratuito de Deus. É gratuito. Não é um salário. Romanos capítulo 6, 23, está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se é um dom, não pode ser um salário. Se fosse por fidelidade como mérito, ninguém seria salvo, pois todos falham, ou seja, pecam. Romanos capítulo 3, 23. E nós temos também uma outra incoerência quando ele fala sobre essa questão do salário, quando ele fala se formos fiéis até o fim. Efésios capítulo 2, 8, 9 está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o cooperador, ele por duas vezes ele diz: se formos fiéis. Então, essa fidelidade são as obras do CCBiano para poder entrar no céu. Romanos capítulo 5, verso 8. Está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, não por nossa fidelidade, mas pelo amor dele. Tá certo? Pelo amor de Cristo, Deus em Cristo. Tito capítulo 3, verso 5 está escrito, abre aspas, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Fecha aspas. Então vocês observam que a salvação ela é um dom gratuito. O reino de Deus ele é gratuito. Só que o cooperador ele fala por duas vezes se formos fiéis até o fim. Ou seja, salvação por mérito humano, por obras, pelo esforço humano. Tá certo? Então, vamos para o segundo trecho aqui da pregação do cooperador. Ele falou aqui aos 37 minutos. Eu vou colocar aqui o trecho aqui rapidinho para vocês. Aos 37 minutos, ele falou isso aqui, ó. Vamos lá. Ele falou essa frase aqui, ó. Abre aspas. Porque Deus também, o limite da paciência de Deus chega no fim. Quem abandonou as minhas coisas vai ter que voltar aqui, talvez até numa cadeirinha de rodas, porque já falei pro diabo que aquela alma me pertence. Fecha aspas. Foi aos 37 minutos, 38 segundos. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ouvir. Você sabe por que está acontecendo tudo isso? Aleluia. Por causa dos seus erros. Né? Então, irmão, é bom a gente tomar cuidado com o nosso comportamento, dentro e fora
da igreja, nas nossas atitudes, porque Deus também, o limite da paciência de Deus chega no fim. Ele fala, ele ordena. Tá aqui, ó, o limite da paciência dele chega ao fim. Ou seja, ele está dizendo que de uma fonte jorra duas águas, mas a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Se Deus ele é impaciente, logo na fonte dele tem ira e amor ao mesmo tempo. Certo? E o próprio Jesus, ele próprio disse que de uma fonte não pode jorrar duas águas. E inclusive ele próprio está dizendo aí que Deus ele é igual ao ser humano, que a paciência dele termina. Mas o próprio João, discípulo, ele decifrou, ele discerniu Deus como Deus é amor. Se Deus é amor, logo não tem paciência nele. Vamos continuar aqui, vamos ouvir. Ele te abençoa, te dá conselho, ele tem paciência até um ponto. Mas já que não teve jeito, ele vai agir do jeito dele. Glória ao nome do Senhor. E Deus está mandando essa palavra e te diz nessa noite: irmão, anda dentro dos caminhos de Deus. Se você puder fazer, faça pelos teus filhos, teus netos, teus amigos. Anuncia a graça, fala das coisas de Deus. Porque aquele que eu dei conselho, aquele que eu falei, que viraram as costas para a minha palavra, o meu limite acabou. Tá vendo? E aí está escrito, o próprio Jesus ele falou, pagai o mal com o bem. Como é que o próprio Deus pode ter ensinado pagai o mal com o bem e amai os teus inimigos, sendo que aqui nesse trecho o Alfredo ele vai contradizer os ensinamentos de Jesus. Olha só, vamos ouvir. Promessa que eu fiz na tua vida, na vida da tua família, eu vou ter que cumprir ela. Quem abandonou as minhas coisas vai ter que voltar aqui, talvez até numa cadeirinha de rodas. Tá vendo? Voltar aqui. Voltar aonde? É voltar para Jesus? Não. É voltar aqui, na congregação cristã do Brasil. E quando ele diz abandonou as minhas coisas, não é abandonou Jesus. É abandonou a congregação cristã no Brasil. É isso que ele está colocando aí. Então vamos continuar aqui com a fala do cooperador. Vamos lá. Estou pregando a palavra que está vindo do céu. Talvez aquele que eu amo não vai dar mais mau testemunho, não. Tem que vir aqui. Vocês estão entendendo, irmão? Porque eu já falei pro diabo que aquela alma me pertence, aquela família me pertence. Tá vendo? Então tem que vir aqui. É o exclusivismo, CCB. E até numa cadeirinha de roda. Então Deus ele pagando o mal, com o mal para a pessoa. Entendeu? Então a pessoa fez um mal para Deus, Deus está pagando com o mal. Mas está escrito que o próprio Jesus, Deus em Jesus ensinou, pagai o mal com o bem. Vamos lá. Então se o amor de Deus tem um limite, então ele não é perfeito. 1 João 4,8. E está escrito lá que Deus é perfeito. Então usar uma cadeira de rodas como ameaça divina é associar Deus ao mal e à doença. Algo que Jesus veio desfazer em Atos capítulo 10, verso 38. Além disso, o cooperador aí, o Alfredinho, ele faz Deus, quando ele fala assim, abre aspas, falar com o diabo, fecha aspas, sobre almas, é uma cena fantasiosa e sem respaldo bíblico. Tá certo? Lucas capítulo 6, 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se ele é misericordioso, a misericórdia dele é infinita. Ele é pura misericórdia. Lucas capítulo 5, 44, 45. Amai os vossos inimigos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Romanos 12, 19. Abre aspas. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O juízo final é de Deus, não uma ação punitiva imediata a cada erro.
E a vingança de Deus, escrita aí, ela é aquilo que foi feito na cruz. O que foi feito na cruz? Aquilo ali foi um ato de justiça, de vingança. E como que foi o ato de justiça? Pagando o mal com o bem. O homem era um homem caído, injusto, pecador. Jesus veio exatamente para poder pagar uma dívida que para o homem era impossível, e Jesus pagou essa dívida. Tá certo? João capítulo 9, 1, 3. Abre aspas. Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Fecha aspas. Então Jesus ele rejeita a ideia de que a doença é uma punição divina. Entende? Então, só para finalizar aqui, ele falou assim, ó, aos 38 minutos ele falou: quem abandonou as minhas coisas vai ter que voltar aqui. Talvez até numa cadeirinha de rodas. Aí nós temos uma contradição bíblica. Deus não opera por meio de maldições físicas para trazer de volta alguém. No Novo Testamento mostra que as doenças são, em muitos casos, consequências da queda ou oportunidades para Deus manifestar sua glória, não instrumentos de vingança divina. Vou dar um exemplo aqui a vocês. João capítulo 9, 1, 3. O cego de nascença. Está escrito assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Atos 10, 38. Jesus passou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15. Está escrito assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Ou seja, doença não é tentação e nem punição vinda de Deus. Tá certo? E aí, o que eu achei interessante é que ele trouxe uma revelação nessa pregação aí, né? Aos 23 minutos, o Alfredinho, ele tira da cartola uma revelação, né, extra-bíblica que não existe na Bíblia de maneira alguma. Eu vou colocar aqui para vocês. Essa revelação foi aos 23 minutos e 32 segundos. Vamos ouvir juntos. Estou te trazendo para você ler uma carta de renúncia que este meu servo entregou aqui no quarto dele, renunciando o seu ministério. Você vai dar resposta da carta para ele. Falei: Senhor, mas que carta? Eu não estou vendo carta, papel nenhum. O Senhor falou: coloca-se direito, porque eu estava ajoelhado com os braços no chão, me coloquei assim direito, irmão, levantei a cabeça e uma carta desceu lá do reino da glória de Deus. Isso é para quem crê, né, irmão? Quem não crê não adianta. Estou contando para os irmãos, porque aqui não se fala mentira e não se prega nada de mentira. Aqui é obra de Deus, é palavra da verdade. Né? Vocês ouviram aí ele falar, né? Que aqui é a obra de Deus. Tá certo? Nós vamos continuar aí. A revelação extra-bíblica do Alfredinho do Alvorada. Vamos lá. A esposa dele, que estava no quintal, deu um grito, veio correndo, pegou um pano branco que tinha em cima da mesa, colocou na cabeça, se fazendo de véu. Na hora Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. Falei: Senhor, Você viu que selou ela com o Espírito Santo foi a atitude dela de colocar o pano branco na cabeça. Não foi Jesus. E outra coisa, selar com o Espírito Santo é quando você crê no Evangelho. Esse é o selo do Espírito Santo. Mas ele diz que o selo do Espírito Santo é falar em línguas, porque colocou um pano branco na cabeça. Nós vamos continuar aqui, vamos lá. De repente desceu a carta. E na carta estava escrito: céu, 15 de setembro de 1984. Aí eu falei: Pedro, se coloca diante de Deus, que o Senhor vai te responder uma carta. Não sabia de nada, mas o Senhor é que estava dando. Você escreveu uma carta de renúncia do seu ministério de diácono, e nós estamos aqui com um servo de Deus, um mensageiro de Deus, um carteiro, te respondendo a carta que você mandou lá para o reino da glória de Deus. Tá vendo? Então a carta que ele está lendo aí, como mensageiro de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com um problema de um irmão que ia entregar o cargo ministerial dele. Entendeu? Veja bem, o que é descrito na Bíblia é
mensageiros que entregam qual mensagem? A mensagem do evangelho. Mas isso que ele está falando aí sobre carta de renúncia não tem nada a ver com o evangelho. É um processo administrativo da congregação. Então, vamos lá. Qual é o problema aqui nesse trecho? A Bíblia é completa e suficiente segundo o cristianismo, tá? Para fé e prática, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Deus não envia cartas do céu com datas de renúncia ministerial. Tal relato desse cooperador visa criar uma autoridade especial para quem? Para o pregador. A vanglória do pregador. Deus me deu uma revelação, uma carta vinda do céu. Rivalizando com a Escritura. Isso contradiz a Escritura. Além disso, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos nunca operou dessa forma. Sabe como que a igreja primitiva operava? Eles simplesmente se ajuntavam para debater as Escrituras. Atos dos Apóstolos 17, 11. Paulo elogia os bereanos exatamente por conta dessa atitude. Para analisar, para debater. Tá certo? Apocalipse 22, 18 e 19 está escrito assim, ó. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Aviso contra adicionar. Isso aqui é um aviso contra adicionar revelações. E é por isso que a congregação está lotada de pragas. Porque eles acrescentam coisas bíblicas, tá? Mateus 24, 24. Abre aspas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O extraordinário não é por si só prova de origem divina. João capítulo 16, 13. O Espírito Santo glorifica a Jesus e guia a toda a verdade, mas não cria um Novo Testamento com cartas mágicas. Tá vendo? E aí, no final, ele fez uma crítica a pessoas que estão usando ainda algumas vaidades que porque eles dizem que é o Espírito Santo que muda as pessoas, né? A pessoa se batizou na congregação, é o Espírito Santo que vai mudar essa pessoa. Mas não é o Espírito Santo. São eles que ficam atacando as pessoas em cima do púlpito para elas mudarem as roupas delas. Quer ver? Ó? Olha só, aos 11 minutos. Servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus, nós estamos falando de vida eterna do reino da glória de Deus. Está entendendo, irmão? Muita gente obedece, batiza nas águas do batismo, né? E trata isso como uma brincadeira. Continua usando roupas do mundo, continua mentindo, continua enganando, continua proferindo palavras duras contra as pessoas, não respeita o irmão, não respeita a irmã, não respeita ninguém. Tá certo? Então, aqui o cooperador ele está preocupado com as vestes das pessoas e com o exterior, né? Então, embora condenar o pecado seja bíblico, a pregação do Alfredo não oferece o evangelho da graça que transforma, apenas uma lista de proibições. O foco está na roupa do mundo, que é o legalismo cultural, é o legalismo externo, né, o exterior. E não na transformação do coração, que está escrito em Mateus 15, 18 e 19. Olha o que está escrito. O que sai da boca, isso contamina o homem. Os maus pensamentos, homicídios, blasfêmias. Então Jesus ele aponta o coração, não a vestimenta. E o que é engraçado, que aos 45 minutos, esse cooperador, ele falou isso aqui, ó, aos 45 minutos dessa pregação aqui, ele falou isso aqui, ó. Vamos ouvir. Essas colunas, claro, com alicerce, que dá sustentação a essa parede e esse telhado. Se não tiver coluna, a casa cai. Jesus. Você é coluna da tua família. Se você errar, tua casa inteira cai. Tá vendo? Então o que ele faz? Ele coloca um fardo pesado numa pessoa e ele diz que se aquela pessoa transgredir, aquela pessoa pecar, que isso é normal do ser humano pecar, se aquela pessoa, determinada pessoa pecar, a casa inteira está nas costas dela e a casa inteira dela vai cair.
Entendeu? Isso aqui é uma escravidão religiosa. Então, o cooperador ele fala, você é a coluna da tua família. Quer dizer, não é Jesus que é o coluna? Não. Não. Inclusive, Paulo, ele disse que os discípulos, os apóstolos daquela época eram colunas, né? Ele nada aproveitou daqueles colunas, nada aproveitou dos colunas. Ele aproveitou somente da revelação de Jesus, do evangelho que veio de Jesus direto para ele. Mas ele não aproveitou nada dos demais discípulos, tá certo? Mas o cooperador aqui, ele coloca um fardo pesado em alguém. Ele diz, você é a coluna da tua família. Se você errar, tua casa inteira cai. Ou seja, a salvação está por intermédio daquela pessoa. Aquela pessoa ali é o próprio Jesus. Se aquela pessoa falhar, todo mundo perde a salvação. E ele está dizendo que a salvação se perde por causa de uma pessoa. Entendeu? Por causa de uma determinada pessoa, a salvação da casa inteira se perde. Olha que chocarrice, que brincadeira isso com a palavra. Então ele põe uma carga pesada e um medo paralisante sobre o indivíduo, negando a soberania de Deus e a ação individual de Cristo em cada membro da família. Olha o que está escrito em Filipenses 2,13. Está escrito assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, a obra não depende apenas da coluna humana. Certo? Então, o cooperador aqui, ele está indo totalmente contra a mensagem do Evangelho, que diz que é o Espírito Santo que vai trabalhar naquela pessoa. Não é a pessoa em si que tem a capacidade para ter salvação. Tá certo? Então, tá aqui. Eu trouxe para vocês todas as heresias que foram pregadas por esse cooperador aqui, no dia 8/6/2026, no Jardim Alvorada, o irmão Alfredinho, que é o Alfredo. E com certeza nesse culto aqui deu muita coleta, porque o povo ama esse cooperador e ama também dar dinheiro para falsas profecias e falsas pregações. Tá certo? Então eu espero ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo, deixa o like para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Beijo no coração, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.